Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje nós iniciaremos uma série de vídeos falando sobre a existência de Deus, né? E também falando do homem como um ser que é capaz de Deus, ou seja, que é capaz de conhecer a Deus por meio da razão. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este vídeo, primeiro vídeo, podemos classificá-lo com o tema o ateísmo é algo impossível, se tratando daquilo que é o homem, daquilo que é o ser humano. Ou seja, é impossível o ateísmo. Por quê? Diz assim o Catecismo da Igreja Católica. Como eu disse, eu vou sempre usar o Catecismo ou uma fonte católica ou a Sagrada Escritura nos vídeos que eu faço aqui nesse canal. Principalmente porque o canal é um canal católico. Então, eu vou estar sempre usando fontes da Igreja. No Catecismo, no parágrafo 27, diz: o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Ou seja, existe um desejo dentro do homem que o impulsiona a Deus. E esse desejo não é um desejo natural, é um desejo colocado, ou seja, inscrito no mais íntimo do nosso ser, ou seja, no nosso coração, pelo próprio Deus. Então, porque Deus nos cria e Ele escreve em nosso coração um desejo dele, um desejo de buscá-lo, um desejo de ser feliz, isso nos impulsiona a procurar Deus. O Catecismo continua dizendo: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem, a comunhão com Deus. Ou seja, aquilo que é mais sublime no homem está na vocação em viver uma comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhes o ser, e o homem só vive plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Ou seja, o Catecismo aqui está dizendo que o homem, por ter sido criado por Deus, dentro da sua dignidade, ou seja, dentro da sua natureza, dentro do seu mais íntimo do ser, existe um desejo de Deus. Ou seja, assim que o homem começa a existir, no início, no começo da existência humana, o homem já inicia um diálogo, ou melhor, Deus já inicia um diálogo com o homem. É por isso que nos faz lembrar aquilo que o Senhor disse ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de seres gerado no seio da tua mãe, eu te escolhi para te fazer profeta das nações. Se eu não estou enganado, é
Isaías. Também tem outras passagens que falam, antes mesmo de eu existir, né, tu me tecias, tu me gerava no seio da minha mãe. Então, meus amados irmãos, o parágrafo 28 do Catecismo diz: em sua história e até os dias de hoje, o homem tem expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar estas formas de expressão, são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Ou seja, o catecismo aqui está dizendo para nós que o homem, por ter sido criado por Deus, ele, por natureza, é um ser religioso. As civilizações, ou até os homens mais bárbaros que já existiram em toda a história da humanidade. Se você for no mais íntimo da civilização ou da barbárie de todos e qualquer povos, existe ali culto, oração, sacrifício. Mesmo que a igreja, mesmo que o cristianismo não tenha ainda chegado naquela civilização, o homem já atua como um ser religioso. Ele presta sacrifício, ele realiza seus cultos, ele faz meditações, ele faz orações e ele oferece os seus sacrifícios. Por isso, por natureza, o homem é um ser extremamente religioso. E ele diz: de um só homem, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites de seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as palpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, e aqui ele pega aquela imagem lá da criação de Adão, né, o primeiro homem, o primeiro ser humano, naquela perspectiva do Gênesis, ele diz que ele o criou de uma maneira tal que ele colocou todos os meios, todos os recursos necessários para que a sua criatura o procurasse e o encontrasse. Mesmo que o procurasse a palpadelas, como diz o apóstolo, se eu não estou enganado, é o apóstolo Pedro, no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo... O apóstolo Paulo, capítulo 17, versículo 23 ao 28. Mesmo que procurássemos a palpadelas, mas nós iríamos ter o desejo de procurar Deus, porque Deus nos criou com esse desejo. Ele introduziu em nós esse desejo. E o Catecismo, no parágrafo 29, diz o seguinte: mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada, explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas, e a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador que, por medo, se esconde diante de Deus e foge diante de seu chamado. Ou seja, ele diz que
o ateísmo, não somente o ateísmo, mas também tudo aquilo que é rejeição a Deus e rejeição à religião, é nada mais, nada menos que esses aspectos que ele coloca aqui. Uma revolta contra a violência e contra o mal no mundo. E a pessoa diz, se o mundo está do jeito que está, então Deus não existe. E se existe, é um Deus que não está nem aí para o homem. Ele está lá em cima e o homem está aqui, que se vire. A ignorância, ou seja, a falta de conhecimento de Deus, e também a indiferença religiosa. As preocupações com as coisas do mundo e com a riqueza também levam as pessoas a não se aproximar de Deus e muitas vezes até de rejeitá-lo, E esses aspectos levam a pessoa a um ateísmo. Um ateísmo que não é algo que realmente a pessoa não acredita em Deus, mas é que a pessoa rejeita o Deus que, segundo essas características aqui, não está nem aí com o ser humano, porque a violência é desenfreada, a ganância, a corrupção desenfreada, o mau testemunho dos crentes está de vento em popa, e tudo isso vai gerando no ser humano uma rejeição àquilo que nos leva ao encontro com Deus. E daí surge o ateísmo. Daí surge a rejeição, por exemplo, à comunidade cristã. Por isso hoje se tem falado tanto de os denominados desengrejados, ou seja, aqueles que dizem que acreditam e que não congregam nenhuma igreja ou que não tem nenhum credo religioso, E assim sucessivamente. O parágrafo 30 do Catecismo diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105, versículo 3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Ou seja, a felicidade do homem verdadeira ele só vai encontrar em Deus. E para isso é necessário que ele tenha um esforço honesto de sua inteligência e uma retidão de sua vontade. Um coração reto. Somente assim o homem poderá buscar e encontrar a Deus. Caso contrário, ele vai rejeitá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nos próximos vídeos, nós vamos ver as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Fica na paz e Deus abençoe.